Nosso tema de agora é a seletividade alimentar do autista. Essa seletividade alimentar do autista pode estar ligada a, no mínimo, dois fatores: a hipersensibilidade gustativa ou olfativa, ou ambas. E, segundo, a dependência de algum alimento que seu organismo não tolera. Vamos ao primeiro. Essa hipersensibilidade funciona da mesma forma que as demais hipersensibilidades dele. A mais comum, e por isso a mais observada, é a hipersensibilidade auditiva, quando o autista, ao ouvir sons acima da sua tolerância, tapa os ouvidos. Ele faz isso porque toda hipersensibilidade provoca dores fortes, no caso, na sua cabeça. No caso da seletividade alimentar, o problema pode estar na hipersensibilidade gustativa ou olfativa, que amplia enormemente os sabores ou os cheiros dos alimentos. Imagina você comendo uma comida sem sal e achando sem graça. Aí alguém coloca um pouco de sal e ela fica mais agradável. Mas veja o que acontece quando se coloca sal demais. Não dá mais para comer. O efeito desses sabores do autista com hipersensibilidade gustativa ou olfativa é o mesmo. Os sabores específicos dessa comida, que ele não quer, estão muito amplificados, ou pelos sensores químicos, na própria língua ou nariz, ou pelos processadores cerebrais. Mas por que existe essa amplificação exagerada desses sabores ou cheiros? Todas essas hipersensibilidades podem estar relacionadas ao excesso de neurônios nas redes neurais desses processadores. Nossos neurônios nascem e se replicam desde a fecundação e começam a se juntar, fazendo as conexões que a gente chama de sinapses, para que tudo nosso funcione, desde o pensamento, o raciocínio, a capacidade de percepção e elaboração, os movimentos do corpo, os comandos automáticos, como respiração, batimentos cardíacos e tudo mais. Nós começamos com 50 trilhões de conexões e aumentamos elas para 1.000 trilhões. Mas, aos poucos, as próprias redes neurais vão se dando conta de que não precisam mais de muitos neurônios. Esses neurônios a mais vão sendo eliminados para não atrapalhar o funcionamento das redes já em funcionamento. Isso significa poda neural. Após a poda, ficamos com aproximadamente 100 trilhões de conexões, que são consideradas suficientes para todas as atividades do nosso cérebro encefálico. Cada processador está numa localização diferente. E uns podem ter tido a poda neural e outros não. Por isso que o autista não tem hipersensibilidade em tudo, mas apenas em algumas dessas percepções. Os neurônios que sobram e que na criança neurotípica seriam eliminados, no autista continuam atuando e provocando excesso de informações. Para esses processadores, o excesso de amplificação de sinais nos próprios processadores. A segunda hipótese para essa seletividade é a dependência a algum alimento. Todo nutriente que o autista tem intolerância pode estar sendo levado para a corrente sanguínea como opiáceo, ou seja, ele vai fazer o mesmo efeito de qualquer droga, como maconha, cocaína, crack, etc. O autista, então, começa a criar uma dependência a essa comida da mesma forma que o usuário de droga cria. Nesse caso, a eliminação do alimento na dieta do autista deve ser feita com parcimônia, da mesma forma que os médicos realizam o tal do desmame dos medicamentos controlados. Isso é para evitar o aparecimento da síndrome de abstinência. Como tratar a seletividade, então? Os terapeutas ocupacionais, os fonoaudiólogos, com a ajuda do nutricionista e de uma cozinheira, lógico, que aprenda a fazer a comida que o autista tolera, mas sem aquele sabor ou aquele cheiro que ele está amplificando e, por isso, rejeitando. Esses profissionais são os principais profissionais adequados para realizar esse tratamento. Assim como para todas as demais hipersensibilidades, nós sempre recomendamos a esses profissionais ir de forma lúdica, mas com bastante cuidado, estimulando todos os elementos sensoriais correspondentes àquela hipersensibilidade, para tentar provocar o ajuste desses processadores, mas nunca exagerando, ou seja, nunca criando expectativas de resultados imediatos, já que isso significa uma reorganização de diversas redes neurais com excesso de neurônios. Isso demora. Em alguns autistas pode até
não reduzir essa hipersensibilidade. Mas nós temos que tentar, de todas as formas possíveis. Ok? Esse foi o nosso tema de agora.